Olá pessoal, bem-vindos ao Engenharia Acadêmica. Para quem não conhece a página ainda, ela foi criada pelos mesmos criadores do canal do engenheiro.com, mas ela é voltada exclusivamente para você, estudante de engenharia civil, porque nós vamos estar abordando aqui temas um pouco mais acadêmicos, que têm a ver com a sua graduação, e também vamos abordar temas com relação à construção da sua carreira. Hoje eu estou inaugurando aqui um quadro, cujo tema é bastante transparente, né, com relação ao que se trata esse quadro novo, que é sobre resolução de exercícios. Então, nesse quadro, eu vou estar resolvendo exercícios de prova com vocês, de alguma matéria. No caso aqui, hoje, nós vamos começar com mecânica dos solos, mas no decorrer do mês, nós vamos estar variando, né, a matéria abordada. E eu peço a vocês que me deixem sugestões de matérias, de temas, de exercícios, caso há algum exercício que vocês tenham uma dificuldade maior, que eu vou procurar estar atendendo o máximo de pedidos possíveis. Deixem aqui nos comentários ou me mandem um e-mail também aqui no lorena.zeda@canaldoengenheiro.com, tá certo? Então, como eu havia falado, nós vamos começar hoje com mecânica dos solos. Eu sempre vou passar, a estrutura vai ser a seguinte, eu sempre vou passar o exercício no início dos slides, e uma breve contextualização, certo? Não dá para falar tudo aqui, porque são conteúdos que, né, tomam bastante tempo, então realmente é mais para resolver o exercício, esse quadro é focado mais para a resolução do exercício, mas eu vou dar uma breve contextualização antes de apresentar a resolução para vocês, ok? Eu vou começar com um exercício bem simples hoje, de mecânica dos solos 1, e à medida, então, toda semana eu vou estar publicando um vídeo, né? Nos próximos vídeos a gente vai intensificando um pouco mais o conteúdo. Vamos lá. Um sondador classificou uma camada de areia como compacta, sabendo-se que são consideradas compactas areias com DR maior do que 66%, e que a areia do perfil apresentou um γd mínimo de 12,5 kN por metro cúbico, um γd máximo de 19,8 kN por metro cúbico, um γS de 27 kN por metro cúbico, e a porosidade in situ de 35%, determine a compacidade relativa desta areia e verifique se a classificação do sondador estava correta. Bom, então, para quem não entendeu o que significa γd mínimo, γd máximo, γS, DR, é para isso que eu vou estar fazendo a contextualização no início da aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vocês sabem que o solo, né, ele é formado por partículas sólidas, água e ar. Em função dessa composição do solo, existem vários índices, né, que foram criados. Muitos são obtidos em laboratório, outros são adotados e outros eles são calculados por meio de fórmulas a partir dos índices que foram calculados em laboratório. Esses índices vão estar relacionando, então, essa composição, né, essas diferentes partes do solo, de forma, então, que a gente possa, então, estar criando classificações do solo, certo? Métodos de classificação do solo, métodos de estar descrevendo as características de um solo, ok? Em vista disso, nós temos aqui alguns desses índices. Nós temos o índice de vazio, que vai relacionar o VV sobre VS. O VV é o volume de vazio sobre o volume de sólidos, que é o VS. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que foi retirada aqui do livro do Souza Pinto, nós temos aqui ar, líquido e sólidos. Isso aqui seria a composição do solo. Então, nós temos que o volume de ar é VA, vou chamar de VA. VW é o volume líquido. O VV é a soma do VA com o VW, né, que no caso seria o volume de vazios. O VS é o volume dos sólidos. O Vzão seria o total, né, o volume do solo por inteiro. E aqui eu também tenho uma relação de pesos, certo? Peso total, peso do ar, peso líquido e peso dos sólidos. O índice de vazios, ele vai ser, então, calculado pelo volume de vazios sobre o volume dos sólidos. Ele não tem uma unidade, ele varia de 0,5 a 1,5, não pode ser zero, e as exceções são as argilas orgânicas, certo? No caso aqui da porosidade, que é representada pela letra N, a porosidade é calculada por volume de vazio sobre volume total vezes 100%. Então, ela é expressa em porcentagem, certo? Varia de 30% a 70%, não pode ser zero ou maior que 100%. O peso específico dos grãos ou sólidos, que seria o γS, nada mais é do que o peso dos sólidos sobre o volume dos sólidos. A unidade é quilonewtons por metro cúbico, varia de 24 a 30 quilonewtons por metro cúbico. Então, vocês lembram que lá no exercício ele me deu o γS, certo? Ó, o γS aqui, ó, me deu o γS. Então, é o peso específico dos grãos ou sólidos. Ele também me deu no exercício o γN, certo? γN. Não, na verdade não, ele deu o γD e o γS, isso. Então, mas eu coloquei também aqui a descrição do que é o γN, que é o peso específico natural.
que seria o peso total do solo sobre o volume total do solo, ok? O peso específico aparente seco, que é o que sim foi dado no exercício, vai ser o peso dos sólidos sobre o volume total do solo. A unidade também é quilômetros por metro cúbico, varia de 13 a 19 quilômetros por metro cúbico. E aqui nós temos o peso específico da água, que é o γW, que vai ser o peso líquido sobre o volume líquido, certo? A unidade também em quilômetros por metro cúbico, e ele varia em função da temperatura, mas nós temos aqui um valor adotado, né? Nós sempre vamos adotar para o peso específico da água o valor de 10 quilômetros por metro cúbico. Ok. Em função, então, desses índices, nós temos relações entre os índices, né? Lembrando que o W, que é o teor de umidade, eu não coloquei a descrição dele anteriormente, porque ele não vai ser utilizado aqui nesse exercício, mas é o teor de umidade. O peso específico, que eu falei aqui, né? O peso específico dos grãos ou sólidos, e o γN, que é o peso específico natural, são determinados por meio de ensaio. O γW, que é o peso específico da água aqui, como nós já falamos, nós temos um valor que é adotado para esse peso específico da água, que é de 10 km por metro cúbico. Então, o teor de umidade, γS e γN, determinados por meio de ensaio. O γW é adotado e é equivalente a 10 km por metro cúbico. Os demais índices, como por exemplo o γD, são calculados por meio de relações entre os índices, ou seja, equações. Aí eu trouxe aqui, novamente aquela imagem, só que agora nós estamos aqui, em vez de estar colocando uma relação entre volumes e pesos, de acordo com a figura, nós estamos relacionando índice de vazio, certo? E aí, a partir dessa figura, nós temos vários cálculos, né, para poder chegar em determinadas equações que, de fato, vão ser utilizadas para a resolução desses exercícios, certo? É a partir dessa imagem, desse entendimento aqui. Então, nós vamos chegar nestas equações. Eu não vou demonstrar aqui as equações, porque não vem ao caso, mas nós vamos utilizar algumas dessas equações, como, por exemplo, essa equação, certo? Que relaciona a porosidade aqui com o índice de vazios, certo? Nós vamos utilizar também essa equação do γD. E, deixa eu ver, e essa equação aqui também do número do índice de vazios. Se eu não me engano, são apenas essas que nós vamos utilizar. Mas, enfim, essas são as equações, né? São algumas das equações, existem outras. E como vocês podem ver, as equações elas vão sendo montadas para estar relacionando um índice com o outro e facilitar, então, o cálculo, né? Para você determinar, então, classificar um solo de acordo com esses índices. Mas, algum contexto, como no exercício nós estamos falando sobre areia, certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o estado das areias. O estado das areias vai ser expresso pelo índice de vazios, ele pode ser expresso pelo índice de vazios. Então, nós temos aqui areia fofa versus areia compacta, certo? Numa areia fofa, nós temos um índice de vazios mínimo. Num estado compacto, nós temos um índice de vazios máximo. Lembrando que, quanto maior a compacidade relativa, mais compacta vai ser a areia. Maior é a resistência e a deformabilidade desse solo. Mas o que é compacidade relativa? É o que nós chamamos lá no exercício de DR. É DR ou CR. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui lá no exercício, ó. DR ou CR vai ser o índice de vazios máximo menos o índice de vazios do solo in natura, né, natural, sobre o índice de vazios máximo menos o índice de vazios mínimo, certo? Essa é a minha compacidade relativa, que também pode ser dada em função aqui da porosidade. Ok? Então, vamos lá para a classificação das areias. Nós já havíamos comentado no exercício, né? No exercício lá, vou voltar aqui, ó. Ele comenta, sabendo-se que são consideradas compactas areias com DR maior do que 66%, o que é o DR? É a compacidade relativa, certo? E aqui, de fato, como vocês podem ver nessa tabela aqui, que também foi extraída do livro do Souza Pinto, nós temos a classificação das areias com relação à sua compacidade relativa. Então, a areia fofa é uma areia que tem uma compacidade relativa abaixo de 0,33, a areia de compacidade média entre 0,33 e 0,66 e a areia compacta acima de 0,66. Então, vamos para a resolução do exercício. Então, nós temos aqui os dados do exercício, né? DR, que é a compacidade relativa, ele fala no exercício, né, que areias consideradas compactas são aquelas que apresentam um CR maior do que 66%. No caso, a gente precisa calcular o CR para ver se o sondador nos passou a classificação correta do solo, ok? Ele me passou também o γD mínimo,
né? Vou voltar aqui mais uma vez para vocês entenderem. O gama D mínimo vai ser o meu peso específico aparente seco, certo? Mínimo. Gama D, PS sobre V, mas nós temos uma outra equação aqui do gama D que relaciona gama S com o índice, a gama S e o índice de vazios, né? Para chegar no gama D. E nós também temos essa equação aqui que relaciona gama N com o teor de umidade. Vamos ver qual que vai ser a utilizada lá no exercício. Então, nós temos aqui que o gama D mínimo é 12,5, o gama D máximo é 19,8 e o gama S, que é o peso específico do solo, né, vai ser de 27 kN por metro cúbico. O gama S é o peso específico dos sólidos, né, peso específico dos grãos ou sólidos, ok? Então, continuando aqui. Ele também me deu a minha porosidade, né, a minha porosidade é de 35%. Nós vamos adotar, então, um gama W de 10 kN por metro cúbico. Bom, o CR, a compositade relativa, como nós havíamos falado anteriormente, é dado pela fórmula E máximo menos E sobre E máximo menos E mínimo. Ok? Então, nós temos que calcular o E máximo, temos que calcular o E e temos que calcular o E mínimo. Isso vai ser bem simples, porque eu já tenho os valores de gama D mínimo e gama D máximo. Então, nós temos aqui essa equação para E, certo? Para o índice de vazios. Índice de vazios igual a gama S sobre gama D menos 1. Essa equação está bem aqui, gente, ó. Aqui, ó, ela. E igual a gama S sobre gama D menos 1, tá bom? Então, é ela que nós vamos utilizar. Só que aqui nós temos um porém. O E mínimo, ele vai ser dado, que é o índice de vazios, pelo gama S, que não vai mudar, vai ser fixo aqui, sobre o gama D máximo, certo? Menos 1. Então, aqui, para calcular o E mínimo, nós vamos utilizar o gama D máximo, e para calcular o E máximo, nós vamos utilizar o gama D mínimo, ok? Então, aqui, nós temos que o E mínimo vai ser 0,36. Então, aqui o gama S ele me deu, né? Então, vai ser 27 kN por metro cúbico, dividido pelo gama D máximo, que é 19,8 kN por metro cúbico, menos 1. Então, 0,36. Mesmo raciocínio para calcular o E máximo, só que o E máximo vai ser utilizando o gama D mínimo. Então, vai ser o 27 kN por metro cúbico, dividido por 12,5 kN por metro cúbico. Esse resultado menos 1. Então, nós temos 1,16. A porosidade, por sua vez, para eu descobrir o E, né, que está aqui, eu vou ter que utilizar a porosidade. A porosidade, como nós havíamos visto aqui, ela é dada por essa fórmula. Porosidade, né, teor de porosidade, é igual ao índice de vazios sobre 1 mais o índice de vazios. Então, é essa fórmula que a gente vai usar. Nós temos o N, que foi dado, 0,35, e o E é o que eu quero descobrir. Então, eu descubro que o meu E equivale aqui, ó, a 0,54. Então, pronto, eu já tenho o E máximo, que é 1,16, eu tenho o meu E mínimo, que é 0,36, e eu tenho o meu E, que é 0,54. Então, minha compositade relativa vai ser 1,16, gama máximo, né? Desculpa, E máximo, menos 0,54, que é o E, sobre 1,16 menos 0,36, que é o meu E mínimo. Então, nós temos uma compositade relativa de 77,5%. Então, de fato, o sondador estava correto e a camada de areia analisada pode ser definida como compacta, uma vez que a capacidade relativa obtida foi maior do que 66%. Então, como a gente havia visto aqui na classificação aqui do Souza Pinto, uma areia compacta apresenta um CR acima de 0,66. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem as sugestões, como eu havia solicitado no início aqui dos slides, né, no início aqui da aula. E eu aguardo vocês nos próximos conteúdos aí, nas próximas resoluções de exercício. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima. Tchau!